Reinaldo, já falamos muito na sua vida de rádio, na sua vida de homem de televisão, e vamos agora enveredar na sua vida política. Como Reinaldo Moura ingressou na política? Ó, Jair, a política e o rádio, os dois andaram juntos na minha vida. O político é consequência do homem de rádio. Veja bem, quando eu voltei em 73, final de 73, início de 74, larguei tudo aquilo para vir dirigir a Rádio Cultura, a convite de Dom Luciano Duarte, seu Pedro Bastos, João Batista Santana foi me buscar em Salvador. Larguei aquilo tudo e vim embora com família e tudo para cá. E aí eu vim com uma outra noção do rádio. Veja bem, quando eu saí daqui, ninguém me ensinou nada em Salvador. Mas acontece que lá eu aprendi alguma coisa, eu não precisava ser ensinado de como fazer rádio. Mas também o Rádio da Bahia passou por uma transformação muito grande e vieram alguns diretores do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e de São Paulo, para dar uma mexida na Rádio Sociedade da Bahia, que estava ficando com uma programação muito já cansativa, uma programação antiga, e cansando e perdendo a audiência. E trouxeram esses dois diretores, um do Rio de São Paulo, e aí eu aprendi alguma coisa. E foi exatamente isso que eu aprendi, que quando eu voltei, implantei na Rádio Cultura. Cheguei aqui e encontrei a rádio completamente destruída, último lugar de audiência, a equipe tinha saído toda, não sei para que rádio, para a Rádio Jornal, ou para a Rádio Liberdade, ou para a Rádio Atalaia, não sei qual foi a rádio, e a rádio estava em último lugar. Resultado, nós reunimos o pessoal e eu disse, olha, vamos fazer uma coisa diferente aqui. O rádio daqui está está igual ao rádio que eu vi quando saí, que eu fazia quando saí daqui. Vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer uma coisa mais informativa, mais atuante, mais chegando junto, mais imediatista. Aí vamos montar uma equipe de externa, que não existia naquela época, externa aqui, porque os donos de rádio não queriam gastar dinheiro com gasolina, porque o carro tinha que estar na rua, não. Externa para eles era o carro ficar aqui, aí acontecia um acidente na Atalaia, dizia, vai lá e faz. Não, externa para mim era o carro estar rodando na rua. Isso gastava. Mas a arquidiocese tinha dito que não queria uma rádio para ter lucro, queria uma rádio com audiência para que a mensagem da igreja chegasse ao maior número de pessoas. Então, isso nós fizemos. E fizemos uma rádio imediata. E deu certo, foi quando eu lancei aquele meu programa, que começava às 8 horas da manhã, terminava às 11 horas, às 11h30, aí entrava aquele programa de polícia. E eu comecei a emitir no meu programa alguns conceitos de ordem política, que eu não fazia aqui antes de eu ter ido embora. E ninguém fazia. Comecei a falar questão de política, cobrar das autoridades, prefeito da capital, governo do estado, governador era Lorival Batista, o prefeito da capital era Cleovan Sóstenes. Enfim, era por aí, mas eu não sei se era... Acho que era Lorival, Paulo Barreto, não, era Lorival Batista, o governador. E aí eu comecei a cobrar. E isso, o telefone começou a tocar, e as autoridades começaram a respeitar o programa, a dar satisfações ao programa. Aí eu vou nessa aí, né? Mas sem querer saber de política, eu não tinha filiação partidária nenhuma, não queria saber de partido político, de política, nada. Eu queria era cobrar. Eu me satisfazia cobrar em benefício do povo. E isso foi crescendo. E eu descobri que a coisa estava grande demais quando eu recebi a visita de Manuel Conde Sobral, que na época era presidente do Banco do Estado de Sergipe, me convidando para ingressar num partido político. Depois de Arnaldo Garcês me convidando para entrar no partido político. Depois do cidadão Jackson Barreto Lima me convidando para entrar em partido político. Eu digo, por que esse povo está me chamando para entrar em política? Eu não sou político, não entendo nada de política. E fui. Passei o ano de 74. No ano de 75, aí começaram a apertar o programa, a cobrar da direção da rádio um comportamento mais leve de Reinaldo Moura, que, como quem diz, esse cara tá mexendo muito aqui. Já tá falando demais, né? Tá falando demais, já está começando a complicar. E
eu comecei a ter problemas, porque também na época seu Pedro Bastos, que você lembra, seu Pedro teve problema de coração, teve que deixar a direção da rádio. Entrou um cidadão que eu não quero nem dizer o nome dele, esse foi o verdadeiro responsável pela derrocada da Rádio Cultura. E esse cidadão muito subserviente começou a cobrar. Olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Você falou da polícia, você falou da Secretaria de Saúde, você falou da educação, você falou disso, você falou daquilo. Você não pode. Eu digo, então eu vou fazer o seguinte, você fica com sua rádio, que eu vou embora. E nessa época eu estava no pique, eu tinha recebido convite para trabalhar em tanta rádio, que eu achava que saindo da Rádio Cultura eu tinha emprego em outra. Bom, e aí foi um terrível engano, porque eu saí da Rádio Cultura e ninguém me deu emprego. Ninguém me deu emprego, eu tive que ir para a Bahia. Porque eu realmente estava aqui, casado, com 2 filhos e desempregado. Porque aqueles que me ofereceram emprego anteriormente, TV Sergipe, TV Atalaia, aquele negócio tudo, ninguém me deu. A única pessoa que me ofereceu emprego foi a Ayrton, na Rádio Liberdade. Mas a Rádio Liberdade, você conheceu a Rádio Liberdade daquela época. A rádio estava acabada, não por culpa do próprio Ayrton, porque ele não tinha, a rádio não tinha audiência, não tinha faturamento, não tinha como investir. Na rádio eu achei que, para mim, não era um bom negócio. Eu voltei, você retorna a Salvador? Voltei para Salvador em final de 75 para dirigir 2 rádios, Rádio Cultura e Rádio Bahia. Nisso, eu com raiva me filiei a um partido político, ao MDB. Eu já estava com raiva. Como quem me pressionou e na minha cabeça, quem me pressionou foi a área governamental. Então eu não podia mais me filiar a um partido ligado à área de governo. Porque eu achava que aquilo que eu estava passando, e realmente eu passei momentos difíceis, eu não passei fome. Mesmo porque eu tinha tanto a família de minha mulher como a minha família. Mas desempregado eu fiquei. Então, eu me filiei ao MDB com a seguinte condição, que não era candidato e ninguém tinha o direito de anunciar que eu estava filiado. Essa filiação eu fiz na época de Jackson Barreto. Você fez aqui mesmo? Eu fiz aqui. Mesmo em Salvador, você se filiou filiado aqui em Aracaju? Jackson Barreto, era Jackson, era Gilvan Rocha, Zé Carlos Teixeira, era Tertuliano Azevedo, era o Padre Arnóbio Patrício de Melo, Rosalvo Alexandre, enfim, um partido fortíssimo. Aí eu dirigi as 2 rádios e me candidatei. Começaram, não, você tem que ficar aqui, tem que ficar. Eu digo, então, eu vou me candidatar a vereador. Eu vou dirigir as rádios e me candidato a vereador. Eu ficava lá até sexta-feira. E vinha fazer campanha? Pegava o ônibus meia-noite, 6 horas da noite, chegava aqui meia-noite, ia fazer campanha. Sábado de manhã fazia um programa na Rádio Liberdade. O programa começava 8 horas da manhã, terminava 2 horas da tarde. E ia para a rua, fazia campanha. No domingo, meia-noite, eu saía daqui e chegava em Salvador 6 horas da manhã. E nisso eu levei o ano todo. Dia 15 de novembro, abriram as urnas, eu fui o vereador mais votado de Aracaju. Pelo MDB. Aí começou. Pelo MDB. Isso em 76. 76. Prefeito de Aracaju, João Alves Filho. 76. João Alves tinha sido escolhido pelo doutor Zé Leite, convidado pelo doutor Zé Leite para ser o prefeito de Aracaju. E aí, pronto, 76, aquele negócio da Rádio Liberdade, continuei na Rádio Liberdade, vereador aí na rádio e cobrando lá da... Deixou as rádios da Bahia? Deixei as rádios da Bahia. Veio para cá? Vim para aqui. E aí comecei. Bom, aí foi onde eu comecei a fazer um programa exclusivamente político. Já nessa época, 76? Já nessa época. Dentro do grande programa que eu tinha, eu reservei um espaço só para fazer política, porque era político. Ainda estava na Rádio Liberdade. Na Rádio Liberdade. Eu estava na Rádio Liberdade, tem uma passagem muito grande, o governador era Augusto Franco, e eu fazia muita crítica a Augusto Franco e a João Alves Filho como prefeito. Só que o João Alves não ficava com raiva, e Augusto Franco ficava com raiva. João Alves eu criticava, ele não ficava com raiva, e aí eu conheci Zé Carlos Machado naquela época, conheci Messias Góes, conheci esse pessoal todo, e eles nunca me cobraram assim, olha, você está falando da prefeitura, etc. Tal. Então, meu relacionamento com João Alves Filho começou exatamente em 1976, eu vereador cobrando, criticando, ele prefeito e atendendo. Então, tudo bem. Mas o governador Augusto Franco, ele não aceitava muito essas críticas, né? E houve uma passagem interessante que era a renovação da licença da Rádio Liberdade. E ela praticamente, eu senti que ela ficou condicionada ao seguinte:
Ou eu era governo ou não era governo. Se eu fosse governo, facilitava a renovação da licença da rádio. Nisso, o João Alves tinha comprado a Rádio Jornal. E eu conversei com o senhor Albino, uma pessoa a quem eu já falecido, devo muito a ele, a Ayrton, inclusive, porque ele foi de uma personalidade muito forte. Ele disse, olha, você fica aqui na rádio o tempo que você quiser. Eu digo, mas senhor Albino, eu acabo de receber um convite de ir para a Rádio Jornal. Ele disse, bom, se você acha que é melhor para você, você está liberado. E aí eu senti que era melhor para mim e que não criava aquele impasse de renovação da licença para a rádio. E aí eu vim para a Rádio Jornal, onde fiquei até hoje. Que ano aí, Reinaldo? Aí foi 1977, por aí, quando, final de 76, início de 77, quando eu criei o Jogo Aberto. Foi, na verdade, o precursor de todos esses programas que tem hoje no rádio. Que tem hoje no rádio. Você tem um, Carlos Magalhães tem um, a Rádio Jornal continua tendo dela. Enfim, esse foi o precursor. Até as FMs aí parece que tem. As FMs tem também, a Liberdade está com um, do Messias. Então isso veio, aí em 78 me candidatei a reeleição. A reeleição, a deputado, não, candidatei a deputado estadual, porque mandato vereador terminava em 80. 2 anos? Eu só fiquei 2 anos como vereador. Aí ingressa. Como eu atirava com a pólvora dos outros em 78, né? A espingarda não era minha, era dos outros, porque se perdesse eu continuava vereador. Eu aí entrei para deputado estadual. Para surpresa nossa também, eu fui o deputado estadual mais votado de Aracaju e fui o segundo do estado. Mas no caso aí você já estava, continuava no PMDB, Reinaldo? Não, aí... Só o primeiro mandato, não, vereador, né? Aí veio quando foi o primeiro mandato de João Alves, 78, 82, foi 82, 86, 82, 86. Bom, eu continuei MDB. Quando o João... Mas você se elegeu deputado pelo MDB? Pelo MDB. Depois veio a extinção do partido, eu não estou muito ligado à questão de datas, aos pormenores de datas, mas veio a época que extinguiram todos os partidos e criaram o PMDB. É um P na frente, né? Do MDB. Era MDB e Arena, criaram era MDB e PDS, ou era PDS e Arena. Quando foi para o PMDB passou para PDS. Então a Arena transformou-se em PDS. PDS e PMDB. E PMDB. Bom, aí, PDS e PMDB, João Alves tinha deixado a prefeitura e estava em busca do candidato à sucessão. Nós fundamos o Partido Popular, PP. O PP, fundamos o PP, egressos do MDB, eu, Tertuliano, Gilvan, e criamos o PP com Tancredo Neves, que veio em Aracaju, numa solenidade ali na Rua da Frente, na sede do partido, ali perto da Assembleia. Fundamos o Partido Popular, que tinha um futuro muito grande. Mas depois veio nova mudança na legislação partidária, e o Tancredo sentiu que pelo PP ele não tinha chance, o objetivo dele era a presidência da República. Extinguiu o PP, eu volto para o PMDB. Nisso, João Alves foi convidado pelo governador Augusto Franco, pelos Franco, já que a popularidade dele era enorme, para ser o candidato a governador do estado. Na época ninguém acreditava que esse convite fosse feito. A gente já estava disposto a enfrentar o governo em outro partido, mas já veio o convite. E eu tinha dito a João Alves o seguinte, eu disse, olha, no dia que você... Porque ele tinha me convidado para mudar de partido, eu disse a ele que não ia. Eu digo, faz o seguinte, no dia que você for candidato a governador, eu mudo. Mas quando eu disse isso, eu disse porque eu achava que era muito difícil que ele fosse candidato a governador, porque a gente sabia que todos os caminhos levavam a um outro nome que não era o dele. Mas todos os caminhos do povo levavam o nome dele. Mas o povo nessa hora não decide tanto, né? Decide mais cúpula de partido. Aí saiu. E aí saiu o nome dele, houve a reunião do PDS e logo depois da assinatura de ficha, umas 5 horas da tarde, ele ligou para mim em casa e disse, olha, você me disse há 2 anos atrás que se eu fosse candidato a governador, você vinha para o meu partido. Pois eu sou candidato a governador. Bom, disso está dito, vamos fazer a filiação, fiz a filiação. O governador do estado já não era mais Augusto Franco, era o general Genal, que tinha assumido no lugar de Augusto Franco, que tinha desincompatibilizado para ser candidato a senador.
eu fiz então a filiação na sede do PDS com o General do Genal, Hélio Dantas, Albano, João Alves, aí fiz a filiação. Foi um momento terrível naquela oportunidade, porque o povo não aceitava a minha filiação no partido governo. de governo, porque eu passei esse tempo todo fazendo oposição a governo. Aí você etc. fazia um programa popular também, né, de reclamação. Popular, de reclamação, de oposição, batendo ali, cobrando. Eles achavam que indo para o governo eu ia deixar de fazer esse tipo de cobrança. Bom, aí partimos, veio a eleição do João Alves, governador, eu reeleito deputado estadual, 82, foi o segundo mandato de deputado estadual, o terceiro de minha vida pública, 86, aí novamente deputado, apoiando a candidatura do senhor Antônio Carlos Valadares, e em 1990, novamente deputado estadual, apoiando a candidatura de João Alves Filho. PDS. Pelo PDS, depois nós fundamos o PFL, né? Então você está no terceiro mandato, deputado? Eu estou no quarto mandato de deputado e um de vereador. E um de vereador. Mas isso sempre ligado ao rádio, né? O rádio, eu digo, sempre foi a grande arma, o grande instrumento para que surgisse o político Reinaldo. Depois, e aí eu estou dando um depoimento, já que isso aqui é depoimento e é memória, eu quero fazer um registro aqui do seguinte, é que muita gente pensa que as minhas reeleições, principalmente a de 1990, elas dependeram do rádio, elas não dependeram mais do rádio. Porque houve um momento em que o rádio já não me dava mais voto. O rádio, eu agradeço a ele ter me tornado uma pessoa conhecida, mas só o rádio não lhe dá o voto. Tem que ter o trabalho de base. Você tem que ter um trabalho fora do rádio, um trabalho de base, você tem que ir à luta, você tem que buscar outros instrumentos. E aqueles que não seguiram na carreira política, os radialistas que não seguiram na carreira política, exatamente porque não descobriram isso. Não fizeram Achavam esse trabalho. Que só o programa de rádio resolve o problema. Não resolve. O programa de rádio é um instrumento, você sabe que o rádio ele é uma faca de dois gumes. No momento em que eu que fazia e faço um rádio crítico, eu chego e digo, olha, Jairo Alves é um péssimo radialista. Bom, então eu ganhei o voto de quem concorda com a minha opinião e perdi o voto de quem não concorda com a minha opinião. Então, no momento de chegar o cidadão lá, olha, eu fui na secretaria e o médico, o doutor fulano e tal, não me atendeu. Eu aí, pau no médico. Pô, aí, o médico, eu nem sabia, a família do médico votava em mim para deputado, eu já perdi os votos do médico e não sei se ganhei o voto daquele que foi lá fazer a queixa. É difícil. Então eu comecei a descobrir isso, que o rádio não estava resolvendo. É a faca de dois gumes, faca de dois gumes não estava resolvendo o programa. E eu aí parti para outras coisas que não fosse o rádio e estou nessa até aí. Outras pessoas cobram, você deixou o rádio agora, você ou está com medo, ou porque você cansou, não tem nada disso. É problema de tempo também, É questão de tempo, é questão de respeito porque a mim mesmo. Porque você, como presidente hoje da Assembleia, não pode também estar num programa de rádio, porque também você não tem tempo. Isso que eu quero dizer, é questão de tempo, é respeito a mim mesmo, porque não é compatível. Por exemplo, o ano de 91 e 92, 91 e 92, eu fui líder do governo. Ora, como é que eu podia chegar de manhã, com o tipo de programa que eu faço, o estilo de programa que eu tenho, de começar a cobrar do governo do Estado, através de suas secretarias, dos seus órgãos, de eu cobrar maior ação do governo, mais presença das secretarias, mais presença da ação governamental, mais ação governamental, e à tarde o cidadão chega para lá e diz, olha, aí dá o maior pau no governo e diz, bom, inclusive eu tenho aqui o apoio do líder que hoje de manhã estava dizendo isso. Então não fica bem. É difícil. Então era incompatível, eu deixei e quero deixar esse registro aqui que deixei esses anos por isso. 2 anos porque era líder do governo e agora porque sou presidente da Assembleia e também não posso, como presidente da Assembleia, chegar e estar na rádio, fazendo programa. E, enfim, realmente não dava para conciliar tempo, não dá para conciliar a questão até da própria atividade, do respeito ao cargo de presidente da Assembleia, porque lá eu não sou presidente da Assembleia de um partido, eu sou presidente da Assembleia de todos os partidos. E no momento em que eu chegasse na rádio para fazer uma crítica, eu estava abrindo espaço para que o deputado chegasse à tarde e começasse a criticar o presidente da Assembleia, que é o presidente de um poder. E eu acho que o poder não merece. Pode ser até que eu merecesse a crítica, mas o poder não podia ser criticado.
Então a instituição tem que ser preservada. Agora, tenho certeza de uma coisa, se vivo estiver março de 1995, com fé em Deus, eu já estou marcando aí, hein? É março de 95, nós estaremos retornando à rádio. Mas com o 5º mandato de deputado? Aí, com fé em Deus e no povo. Não, porque você é candidato à reeleição. Candidato a deputado estadual. Candidato à reeleição, deputado estadual. Você é casado, tem quantos filhos, Reinaldo? Eu sou casado, 2 filhos. 2 filhos. Os dois têm tendência para a política? O André tem. Patrícia não. Não. André tem 21 anos de idade, já casou agora há pouco tempo. Esse adora a política, Tentei de todas as formas que ele buscasse outro caminho, porque hoje, Jairo, é muito desgastante você ser homem público. É terrível, porque generalizar o conceito de político como um homem corrupto, como um homem como ladrão. Mas tem enfim, muitos com políticos. tudo que você pensa. Mas tem muitos políticos corretos, como né? tem todo Muitos segmento da sociedade você tem. Você chega aqui, está aqui numa empresa, você vai dizer que todo mundo que trabalha aqui tem o mesmo comportamento, que são pessoas irretorquíveis, que nunca cometeram um erro, uma falha, ou que não tem um problema. Não, tem aqui. É como eu digo, olha, não é só o político, tem um médico, tem um advogado, tem um dentista, tem um engenheiro. Todos os segmentos têm problema. Mas hoje, qualquer problema nesse país, o cara passa na rua, cai num buraco, quebra a perna, a culpa é do político. Aí você diz, mas de político por quê? Não, porque o político é o prefeito tem que estar tapando o buraco da rua, se não é o vereador. Enfim, a coisa mais absurda que aconteça nesse país, hoje, quem paga é o político. Então eu tentei de todas as formas. Bastava na família passando por esse tipo de problema, que hoje você toma um avião e aí começam a xingar político e xingam de uma forma generalizada, você vai numa churrascaria, você vai no restaurante, enfim. O político hoje está pagando por tudo que ocorre de errado nesse país. Coisa certa, não tem mérito nenhum. Quando o governo quer mandar uma medida provisória, taxando impostos, quando o governo não quer mandar o reajuste do salário do servidor e que o político vai lá e briga e cobra e é atendido, isso não mérito nenhum. Agora, nas coisas erradas o cara faz, teve um desfalque ali no banco tal, cara, é o político. Às vezes é um gerente do banco, tem nada a ver. Pega um engenheiro aí de uma repartição dessa, que rouba, que faz qualquer problema. Quem foi? Não, isso é político. E ele aí vai por eliminação. Não, o engenheiro está ali, ele está ali porque foi um político que botou. Aí vai procurar, foi fulano que pediu a fulano, que pediu a fulano, que pediu a fulano. Mas ele quer chegar no político, tá vendo? Eu não disse que foi um político. Então eu tentei desviar meu filho dessa história de ser político, mas acho que não consegui. Como a eleição é para o ano, o candidato sou eu ainda tenho esperança que daqui a 2 anos, quando haverá eleição municipal, que ele daqui para lá desista, ele estuda, hoje ele já está concluindo o curso de administração, que é o que eu quero, é que ele estude e vá seguir a vida dele. Agora, também se quiser, e me parece que quer, vai ter todo o meu apoio, todo o meu incentivo e vamos em frente, vamos trabalhar. O Reinaldo... Eu já estou cansando. Sei. Né? Essa imagem negativa que você falou do político, não tem condição do próprio político modificar essa imagem? Mas como? Você procura e não... Você procura, está aí a CPI, quando você faz, tá lá o político procurando, como você disse, limpar essa imagem, aí o cara passa, nada, meu, que isso aí vai dar em pizza. Isso aí vai dar nada não, caça 2, 3 aí, o resto é tudo ladrão, vai ficar por lá mesmo. Ou então diz, se tiver que caçar, vai ter que caçar tudo, porque tudo é ladrão. Aí mistura o sério com o desonesto, o honesto com o desonesto. É difícil. E outra coisa, tá crescendo muito na opinião pública, o que a gente lamenta profundamente, mas tem certeza que não vai acontecer, é essa história de que o país pode viver sem um Congresso. Triste do país, por pior que seja o Congresso. Aí acaba a democracia. Acaba a democracia. Então, com essa homenagem ao nosso querido Reinaldo Moura, o Expressão fica por aqui. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, 8 da noite. Reprise no sábado, meio-dia. Cultura é o que a gente faz. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, faz favor prestar
atenção. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, faz favor prestar atenção. Baião, baião, baião. Bora! Lê, lê, lê.